Amados, vamos pegar nossas Bíblias, neste momento, vamos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Queridos, essa parte da Escritura, essa porção, esse capítulo 2, pelo menos do versículo 3, do primeiro até o versículo 12, é uma parte muito grave, porque o apóstolo Paulo trata de uma questão tão essencial, tão fundamental, e que acomete a todos nós e a todos os homens em todos os tempos, sobretudo a nós que vivemos agora, depois de 2000 anos, depois que Paulo escreveu esse texto, nós que vivemos nos últimos dias, nos últimos tempos, e que às vezes, em razão da sutileza do engano, porque o engano da serpente é um engano muito sutil, acaba que nós podemos eventualmente não considerar de maneira prática que é possível que nós, eu digo individualmente, estejamos de alguma maneira sendo conivente com esse ministério da iniquidade, com esse ministério do engano, com o gerar e o produzir desse homem chamado homem da iniquidade, esse homem do pecado. Mas para nós podermos compreender melhor essa questão, eu quero que os irmãos entendam claramente que existe um princípio na Escritura que nos é muito claro, o princípio de que todos nós, o ser humano, o homem, ele é um ser plasmável. O que quer dizer um ser plasmável? É um ser capaz de ser moldado. Nós somos moldados. Moldados a partir de quê? A partir da cultura, a partir das ideologias, a partir do espírito da era na qual nós vivemos. Há um texto em que o apóstolo Paulo claramente nos faz uma advertência, salvo engano, no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, ele vai dizer assim, olha, isso falando aos crentes, falando à igreja. É importante saber com quem Paulo está dizendo. Dá uma pausa, já volto para cá. Eu digo isso porque, em razão dos dogmas, e talvez você cresceu ouvindo dizer as doutrinas e os dogmas, uma vez salvo, para sempre salvo. Não tem esse dogma, essa doutrina? Tem até mesmo textos bíblicos claros, que não deixam de ser verdadeiros, são verdadeiros, mas que você se apoia nele doutrinariamente e se esquece dos detalhes da vida prática, como aquele texto que diz: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Isso é um fato? Aquele que começou vai completar, não tenha dúvida. A grande questão é como essa completação e como essa salvação acontece em nós, dentro do nosso processo de salvação. Então não estamos aqui absolutamente colocando em dúvida o problema ou a questão da salvação ser completada ou ser garantida. Estamos aqui preocupados com o nosso caminhar, com o nosso viver, com o nosso dia a dia.
Então, quando Paulo diz, não vos conformeis a este século, ele está dizendo isso para a igreja, logo está dizendo isso para quem? Para pessoas, teoricamente falando, salvas. Sim ou não? Porque a igreja é o ajuntamento de quem? A igreja é o ajuntamento dos santos, é a comunhão dos santos. Então, pode até ser que na igreja alguém possa ir, possa visitar alguém que não faz parte dessa grande eclésia, nessa grande assembleia de chamados, mas de modo geral, entende-se a igreja como aqueles que são chamados, são separados e que já estão agora batizados para dentro do corpo de Cristo e, portanto, são igreja. Então Paulo diz assim à igreja: não vos conformeis a este século. O que significa não vos conformeis? Ora, em primeiro lugar, existe a possibilidade de conformação a este século. Quem está entendendo? Ou seja, imagine você, um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, que ama Jesus Cristo, que ama o Evangelho, mas que por uma distração, você vai levando a sua vida sem perceber que eventualmente você, enquanto um ser plasmável, passível de ser moldado, esteja dia a dia e pouco a pouco sendo conformado, sendo moldado segundo o espírito deste mundo, segundo o espírito desse século. Agora, a questão é muito mais grave do que os irmãos imaginam. Isso porque no passado nós aprendemos na nossa vida lá atrás, no início, quando começamos a servir ao Senhor, que não se conformar ao mundo era ter um padrão exterior de comportamento. Ou seja, o que é não se conformar com o mundo? O que nós aprendemos no passado? Aí eles nos deram uma cartilha. Eles diziam: olha, as mulheres foram as que mais sofreram naquela época, né? Porque o homem não tem muito o que fazer, homem é homem. Olha, não, a mulher, ela quer ter uma unha tratada, bonita. Aí, na cartilha, no passado, que nos passaram, dizia: as mulheres não podem fazer unha. Então não tirava a cutícula e não podia pintar a unha. Então, a mulher ficava com a unha normal, natural, que também é bonita. Eu acho a unha normal, né, limpa, se você limpar, lavar, fica bonito. As mulheres querem ter uma unhazinha mais chamativa, diferentezinha, não podia. E se a irmã pintasse a unha? Estava se conformando ao mundo. Então a irmã pensava: eu não estou me conformando ao mundo porque eu não pinto as minhas unhas. Então não podia cortar o cabelo, não podia fazer touca, que antigamente não tinha muito recurso, não tinha selante, não tinha nada. Então tudo era na base da força, né? Você amarrava para o lado de cá, tacava os grampos, ficava 6 horas com o cabelo para o lado de cá. Quando tirava, ele ficava no formato. Aí para poder tirar, aí tinha que fazer o contrário. Aí grampo, para quando soltar ela ficar como um capacete. Ficava quase um capacete, né? Mas aí não podia também, né? As irmãs não podiam fazer isso, porque era proibido. Alguém disse que a touca no cabelo, já viram aquele formato? Diz que era o ninho de Satanás. Diz que o diabo ficava dormindo, né, no cabelo feito touca. Verdade? Então as irmãs não podiam fazer isso, porque senão estavam se conformando com o mundo. E daí nós poderíamos aqui passar o dia inteiro dando os exemplos, né? O tipo de saia era só, não, calça jamais, falava calça esporte, não podia, era somente saia. A saia tinha que ter o comprimento adequado e não podia ter aquele cortezinho atrás, pequenininho, até para facilitar a passada, né? Para não ficar muito. Aí dava um cortezinho para poder ter um movimento melhor. Aí, como não podia, fizeram um falso corte. Vocês viram? Tinha um cortezinho, mas fazia um negocinho por dentro assim, que estava tampadinho, para não ver não sei o que, né? A pessoa ficar atrás para olhar para baixo, para ver alguma coisa. Essa pessoa tem problema, é doente, né? Tem que tratar, tem que ir para o médico, psiquiatra, alguma coisa. Porque a saia já é comprida, está chegando no tornozelo. Então alguém procurando um rachadinho na saia, para ver o quê? Está doente.
Aí o falso também não podia fazer, porque o falso, mas está tampado, é falso, uma aberturinha falsa. Não, mas já é o desejo de ter. Então, enfim, até os pastores, quando usavam paletó naquela época, ele não podia ter aquela abertura aqui atrás. Por quê? Porque quando ele ajoelhava na cadeira, abria, e aí a parte de trás ficava exposta. Não, vocês estão achando engraçado, é meio estranho, mas nós vivemos isso, acreditávamos nisso, praticávamos isso, ensinávamos isso. Aí os homens não podiam usar bermuda, tênis não podia, tinha que ser sapato Vulcabras, não podia jogar futebol, não podia fazer o quê? Nada, está todo mundo uniformizado, não podia ir para a festinha de criança da família, porque lá ia tocar o disco da Xuxa, a Xuxa tinha feito pacto com o diabo, então não podia ir também. E se fosse, ficava com cara de quê lá na festa, lá com cara de, não dava certo. Então nós entendemos no passado, que conformar-se com o mundo era praticar estas coisas, de modo que quando a pessoa descobre que nada disso é conformar-se com o mundo, que o mundo não diz respeito a essas coisas, e que ela então, portanto, volta a praticar, ou começa a praticar essas coisas, por exemplo, Andresa, Dila e Andréia, quando chegaram no nosso ministério, elas vieram da Assembleia de Deus, ministério Madureira, não era? Não, da missão, Aí chegaram aqui, tudo crente da Assembleia, daquele jeito que vocês entendem, a coisa mais linda, maravilha, a irmã Maurizete, todo mundo, tudo crente, bem bonitinho, tal. E aí chegaram aqui, quando viram a Silvia toda empapagaiada, que olhou para a Rosirene, já tinha tal, aí elas ficavam assim, aí demorou tempo para elas começarem a perceber que um brinquinho é bonito, aí deu vontade de colocar um brinquinho, aí começaram a romper, aí foi rompendo. A última a usar foi a Maurizete, que eu já vi ela de brinco, eu já vi, não me contaram, e foi a mais difícil, porque era mão de ferro, da casa. Mas a Maurizete, ela tem juízo, ela sabe conduzir o negócio da maneira certa, aí só que não dá, no final da tela agora tá difícil. De todo modo, quando a pessoa entende que nada disso tem nada a ver com nada, a pessoa fala assim, bem, mas e agora? O que um crente faz? Porque nós éramos crentes e a nossa identidade era determinada por essas coisas. E agora que nós podemos fazer essas coisas, porque essas coisas não têm nada a ver com nada, o que o crente faz? Aí o crente agora fica sem graça, fica fraco e não sabe mais ser crente, não sabe, porque todas as muletas que ele tinha foram tiradas. Ele agora vai ter que aprender uma nova forma de vida cristã, na verdade, uma forma autêntica de vida cristã, que é a vida interior, que é uma questão de consciência, que é uma questão de coração, que é uma questão de alma, que é uma questão de mente, de vontades, de emoções. É um ser que é gerado dentro de nós, que nos faz seres humanos cada vez mais semelhantes a Cristo. Não é uma questão, de usos e costumes, se bem que isso aí cada um tem por si como melhor viver a sua vida, nós não interferimos nesse aspecto. Mas agora fica a maioria sem saber o que está acontecendo. Quando Paulo fala, não vos conformeis a esse século, ele está dizendo que em todo tempo, em cada período, o período no qual aquelas pessoas vivem, no nosso caso, nós vivemos no século 21, este século, ele tem um espírito, é um espírito que vai atingindo e alcançando e dominando e controlando as consciências. Na verdade, esse espírito da era, ele gera uma cosmovisão, um modo de enxergar o mundo, um modo de enxergar a vida, no sentido de um modo de
como você interpreta a vida e como você age, portanto, no mundo. Então, o espírito da era, ele vai conformando a todos dentro de um mesmo pensar. Não é dentro de um mesmo fazer. Lógico, fazer será uma consequência, mas nós só fazemos aquilo que nós somos. Então, o espírito da era, ele procura conformar a todos dentro de um certo tipo de consciência ou de inconsciência em relação a Deus, mas é uma forma de consciência, de percepção, de interpretação e de nos pôr no mundo. Então, quando Paulo diz, não vos conformeis a esse século, ele fala da possibilidade de que eu e você possamos estar sendo moldados de acordo com este século. Mas ainda assim fica uma coisa muito vazia, porque moldados por este século, palavra boa, né? Bonito, né? Moldados por este século, interessante. Mas como é que eu percebo este moldar? Como é que isso acontece? É que você começa a pensar como este século pensa. Logo você começa a agir como este século age. Logo o seu comportamento vai sendo definido e determinado pelo espírito desta era. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ora, então nós temos agora, em segundo lugar, a possibilidade de transformação. Ou seja, o homem pode ser transformado, o homem pode ser moldado segundo este século, transformado segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Logo, se o homem pode ser uma coisa ou outra, e Paulo está dizendo à igreja, logo este homem ele é moldável, ele é plasmável, ele pode ser conformado de um jeito ou conformado de outro. Isso está de acordo com Romanos capítulo 8, quando no versículo 29 diz que nós estamos sendo o quê? Conformados à imagem do Filho primogênito de Deus. Ora, qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Nos conformar. Conformar, aqui, no caso, é que você seja moldado, né? Nós estamos sendo conformados à imagem do próprio Filho. Não é que você está conformado, eu estou conformado, satisfeito. Não, ser moldado. Logo nós temos aqui esse princípio bíblico de que todos nós estamos fatalmente sendo moldados. Estamos em processo de construção. Quem está entendendo? Seja na matriz do velho homem, seja na matriz do novo homem. Eu não quero nem ouvir essa palavra. Não tem problema, você está sendo moldado, ou numa matriz ou noutra. Para Deus e aos olhos de Deus, só há dois homens sobre a terra. O primeiro homem é Adão. O segundo homem é Cristo. São duas matrizes, são duas plataformas, e são os dois modelos. De modo que toda a escritura, a história bíblica, as profecias bíblicas, a história humana, ela está caminhando para uma grande convergência final, em que toda a humanidade há de chegar ou no homem novo amadurecido e manifestado, ou no homem iníquo, no homem da perdição, totalmente amadurecido e manifestado. Falávamos aqui, algumas semanas atrás, sobre a manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, a partir do 18 em diante, quando Paulo vai dizer que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quem lembra dessa mensagem? Ou seja, João vai dizer, hoje nós somos filhos de Deus, sim ou não? Mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, porque quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Logo, a Escritura fala de uma perspectiva
e de uma esperança escatológica em que os filhos de Deus hão de se manifestar. E essa manifestação dos filhos de Deus não é a minha manifestação individual, particular. Não. Como assim? Quem vai se manifestar é Cristo. Fala-se muito da vinda do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, tenta entender isso, coloca no seu coração, pede força a Deus, pede graça, pede iluminação. Os crentes querem que Jesus volte na nuvem, pensa comigo, para eles verem Jesus, eles querem ver Jesus. Por exemplo, vocês estão me vendo agora, sim ou não? Os crentes querem ver Jesus assim como vocês estão me vendo. Eita, olha Jesus chegando. Rapaz, eu nunca imaginei que fosse desse jeito, não é possível. Olha só, ele é bem diferente do que pintava por aí, mas maravilha. Pronto, eu vi Jesus. Mas não é esse o conceito bíblico. A Bíblia não trabalha com essas categorias meramente externas, de exterioridades, de aparências. Lembram quando Jesus fala para os seus discípulos, ou melhor, para escribas e fariseus, dizendo: não vem o reino de Deus com visível aparência? Por que Jesus fala isso para eles? Porque eles queriam um reino de visível aparência. E como é que eles queriam? O reino estará em Jerusalém. Aí Jesus fala: se disserem que está em Jerusalém, não vá, porque é mentira. Como é que você resolve isso? Então está em Samaria. Não está, é mentira. O reino de Deus está lá no Brás. É mentira. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus está constantemente nos chamando a atenção para as realidades espirituais. Quando fala, por exemplo, lá em Salmos, que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Você vai, então tem que ser puro de coração para poder enxergar a Deus, vê-lo assim como eu vejo vocês. Mas olha o texto está dizendo: quem verá a Deus? Quem tiver vista boa, quem não sofrer de miopia, nem de astigmatismo, nem de catarata. Quem vai ver a Deus? Os limpos de coração. E por que os limpos de coração verão a Deus? Porque não diz que os mansos verão a Deus. Porque os mansos herdarão o quê? A terra. Porque vamos mudar. Eu acho que é normal. Os mansos verão a Deus e os limpos de coração herdarão a terra. O que vocês acham? Algum problema? Normal? Sim ou não? Mas por que os mansos herdam da terra? Porque a terra é uma questão de violência e de disputa. Todo mundo querendo um pedacinho de terra terá de usar de algum tipo de violência para conquistar a terra. Logo Jesus fala: você tem que ser manso, deixa as pessoas com suas terras, não tome terra de ninguém, não invada a terra de ninguém, não engane ninguém, não faça nada, e da sua mansidão você herda a terra. Então o herdar a terra, o fator terra tem relação direta e intrínseca com a mansidão. E aqueles que diz verão a Deus, por que verão a Deus? Não é porque são mansos, não tem relação. Porque para ver a Deus se vê com o coração. Para ver a Deus se vê com os olhos do coração. Como está claramente lá na Escritura, quando Paulo diz aos Colossenses, que Deus ilumine os olhos do vosso coração. O que ver a Deus não são meus olhos físicos, são os olhos do meu coração. Agora veja a relação, quando diz: amados, agora somos filhos de Deus. A igreja fala o quê? Amém, somos filhos de Deus, amém. Bem, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas como assim? Nós somos filhos, mas não se manifestou o que haveremos de ser. Nós temos duas situações. Primeiro, já somos, mas não somos manifestados. E quando formos manifestados, não será a manifestação do que somos agora, mas do que haveremos de ser. Quantos estão entendendo claramente? Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos, ou seja, a filiação que temos hoje, o ser filho hoje, ainda está em desenvolvimento.
Quando é que nós vamos chegar à plena maturidade de filho, do ruiós da Escritura? Quando ele se manifestar. Como é que eu sei que eu cheguei à plenitude? Uma vida madura. Quando ele se manifestar. Então quando ele aparecer lá, eu me manifesto aqui? Não. Onde é que está Cristo? Colossenses capítulo 2, capítulo 3, Quando Cristo, que é a nossa vida, 3:4 de Colossenses, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então essa vida que está aqui, há de se manifestar em mim. Então eu chegarei, ou terei chegado à maturidade dessa filiação, quando Ele em mim se manifestar. E por que Ele vai se manifestar em mim? Eu terei chegado a essa fase de amadurecimento. Eu estou falando vários textos, tá, irmãos? Por isso que está dando esse conflito aí. Quando Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então veja, Cristo há de se manifestar, perfeito? Em nós, por meio de nós. Agora, a grande questão é, quando esse Cristo se manifestar, é dito, nós haveremos de vê-lo como Ele é. E como é que Cristo é? Eu perguntava, vocês conhecem a Cristo? Se alguém chegar para você e falar, você é cristão? Sim. Crente? Batizado, congrego, lê a Bíblia, Bíblia também, ora, dá oferta. É um crente normal. E a pessoa fala assim, você conhece a Deus? Você conhece a Jesus? Qual é a sua resposta? Não, normal, sem pressão. Vou pegar para o Marquinhos que é melhor. Marquinhos, aí você fala, você conhece a Deus? Sim. Porque se ele disser que não, você fala assim, você está com problema. Você tem problema, porque você é crente, lê Bíblia, tal, faz tudo e não conhece Deus. Então, se você que está fazendo tudo isso não conhece, quem conhece? Ninguém conhece. Mas veja, segunda pergunta, Marquinhos, você já chegou ao nível maior e máximo de manifestação de Cristo na sua vida? Não. Então eu fiz duas perguntas. Se você conhece a Jesus, sim. Já chegou no auge da manifestação dessa vida madura? Não. E por que você não chegou ainda? E quando, veja bem, olha o texto bíblico, hein? 1 João capítulo 3. Amados, hoje somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você chegou ao nível de ser manifestado? Porque você ainda não o viu como Ele é. Você o conhece, mas o seu conhecimento ainda está misturado com muito engano, com muita mentira, não sua, mas do Deus desse século, do espírito desta era. Por isso tem pessoas que matam em nome de Deus. Vocês já ouviram falar de pessoas que matam em nome de Deus? Já ouviram falar de guerra santa? Já ouviram falar que Israel está corretíssimo por matar? Quantas pessoas estão matando até hoje? Porque afinal, Deus é o Deus de quem? Deus de Israel. Então, em nome de Deus, podemos matar. E os outros? Os outros são bandidos, são traficantes, são terroristas. É tudo filho do demônio, é tudo do demônio. O demônio tem que morrer mesmo, é isso mesmo. Vai lá, Israel, e um pastor dizia que para cada um que o do lado de cá matasse do lado de lá, o de lá tinha que matar 1000. A proporção é 1 por 1000, ou 1000 por 1. Pastor, em nome de quê? Da verdade. Em nome de Deus. Eu vi um post, até bonito o post, mas muito perverso com a situação atual. Quem está acompanhando os acontecimentos mundiais sabe. Uma bandeirona de Israel grandona, enorme assim, e um leão saindo assim da bandeira.
E os crentes, oh, glória a Deus. Mas o porquê desse post? Aí você tem que fazer a leitura do post com os acontecimentos. Então, em nome de Deus, você despreza pessoas. Em nome de Deus. Imagine só você olhar e falar assim, eu vou usar a irmã novamente, a irmã Maria de Cerqueira. A irmã Maria de Cerqueira é uma pessoa digna, viu, irmã? Dessa mesa aqui, ó. Pode comer até tudo se quiser. Porque não tem ninguém aqui mais crente do que a irmã. Ninguém. Aqui não, só você vai reinar. Ninguém mais vai reinar. Então você pode fazer o quê? Então você pode cantar aqui à frente. A irmã pode cantar. Ela vem, canta um hino. Todo mundo, ai que maravilha. Tá bom, aí chama a Natália para cantar. Eu saí do 8 e fui para o 80, né? Aí lá vem a Natália. Acompanha aqui, acompanha para cá, a câmera aqui. Pode vir aqui, pode vir. Vou descer. Natália, meu Deus do céu. E ela vem subindo aqui, ó. Imagina só. Primeira coisa que você vai ver é que tem uma tatuagem mal feita na canela dela. Porque se fosse bem feita, primeiro é bem feita, né? Tem que acabar de fazer essa tatuagem. Mas ou você acaba de fazer a tatuagem, ou você coloca uma outra por cima, né? Resolve isso aí. O problema não é a tatuagem, não, é porque ela é feia, a tatuagem. Não sei se é um leão, um negócio, ficou assim, só os traços. Enfim, aí a pessoa olha assim, sentada aí olha, não diz nada, né? Mas não precisa dizer nada. Para que dizer? Aí pensa, coça a cabeça e fica ali, incomodado, pensando. Vai embora para casa e conclui o seguinte: a Natália não é digna de cantar ali em cima. Bem, eu não sei porquê, porque quem tem aqui em cima demais que não tem aí embaixo. Bem, aqui é o altar. O altar de quem? De Deus? Acho que Deus vai ficar em cima de uma porcaria dessa aqui? Isso aqui é madeira, né? Madeira. Está até frouxo aqui o negócio aqui, ó. Ferro. Aí Deus aqui diz assim: olha, o Deus que fez o universo, que fez o mundo, que fez os céus, que fez a terra, que fez todas as coisas, né? O Deus que tudo criou não habita em casa feita por mãos humanas, que dirá por galpão da Vicente Pires. Só que ela não pode, não. Por quê? Porque do ponto de vista da minha fé, do meu Jesus, que eu conheço, que para mim é o Jesus absoluto e único verdadeiro, ela não pode. Então a pessoa faz isso, não é nem por maldade, ela faz em nome de quê? De Deus. Em nome de Deus. Em nome de Deus você seleciona pessoas. Pessoas boas para cá, ruins para lá. Essa pode, a outra não pode. Um dia eu estava ali em Pirinópolis, eu e a Jane. Aí tinha uma moça cantando lá, né? Inclusive ela falou que quer vir aqui na nossa igreja, cantando ao vivo. Canta bem a moça, toca bem, é coisa maravilhosa, tal. Aí fizemos amizade com ela, conhecemos a pessoa, batemos muito papo, tal. E ela ficou sabendo que eu era um líder de uma comunidade cristã, etc. Ela ficou super admirada, né? Poxa, mas como assim? Você aqui em Pirinópolis? Pastor não vem em Pirinópolis, não pode ser, né? Ainda tomando suco de laranja? Imagina, mas não pode, não faz sentido, não tem lógica. Aí eu disse, não, ela falou assim, aí eu elogiei a voz dela, ela canta muito bem, toca muito bem. Ela falou assim, o pai dela era pastor, a mãe pastora. Aí foi contando a história toda. Ela falou que ama cantar para Jesus, mas não pode, porque Jesus não tem como, não tem jeito. Ela falou assim, um dia eu vou visitar a sua igreja. Eu falei, você vai? Aí eu falei, você vai e vai cantar uma canção para adorar Jesus. Ela falou assim, e pode cantar na igreja? Aí ela falou assim, lembrei. Ela falou, ela me deu um fundamento bíblico que eu estava procurando, não estava encontrando.
Se podia ou não podia. É você, eu tenho uma amiga que é pastora, e na igreja dela ela deixa eu cantar. E quando ela me chama para cantar, ela sempre fala assim: irmãos, o que está na Bíblia? Todo ser que respira, louve ao... Natália, você respira? Natália, você respira? Então louve ao Senhor. A irmã Maria de Cerqueira está viva? Respira? Você respira? Então louve ao Senhor. Todo ser que respira louva ao Senhor. Então está tudo bagunçado. Vai falar com Jesus, porque a turma dele, a primeira turma, o colégio apostólico, que é o fundamento da Nova Jerusalém, não tinha ninguém que prestasse ali. Judas, ó, e Jesus sabia? E ele falou o quê? Nada. Lavou os pés de Judas. Judas comeu do pão, bebeu do vinho. Jesus, quando foi falar alguma coisa com ele, falou: amigo. Ironia? Não, porque Jesus, enquanto príncipe da paz, ele veio reconciliar o homem com Deus. Tiago e João, qualquer coisa, ficavam brabos, nervosos e queriam tocar fogo na cidade. Briguentos. Tipo Josué, assim. Josué nunca foi violento assim, de queimar a cidade, não. Mas só a olhada dele fulminava tudo. O Gilson, misericórdia, nervoso. Agora imagina ele nervoso e eu nervoso, nós brigando, nós dois. Nós já discutimos umas vezes, já, não é, Gilson? Uma vez? O Gilson nervoso, eu nervoso. É Tiago e João, dois filhos do trovão. Mas o evangelho nos une, né, Gilson? Ô, meu irmão, me perdoa, calma. Tá, me abraçamos. Ele ficou assim. Ele colocou a cabeça assim, fica. Bem, mas eu estou dizendo que nós todos precisamos de conhecer a Deus como Ele é. E quando esse conhecer, que é com os olhos do coração, o Espírito de Cristo se revelando a mim pelo Evangelho, e não é conhecer do ponto de vista doutrinário, porque do ponto de vista doutrinário, nós concordamos com tudo, e discordamos de quase tudo. Você concorda que se o Evangelho diz para, se alguém ferir a face direita, você voltar à esquerda, não concorda? Ou não concorda? Está na Bíblia, vai fazer o quê? Mas na prática você não concorda, lógico que não. Vai bater na cara do teu pai, não é? Eu sou homem. Já viu bater em cara de homem? A gente não fala assim? Bater em cara de homem? Vai bater na cara do Pedrão para você ver se ele vai dar outra face. Eu duvido. Ele vai dar a face da mão na outra, né? Você pensa que nós falamos do Evangelho, concordamos com tudo e discordamos de quase tudo? Quer dizer, se alguém roubar minha túnica, eu tenho que oferecer a capa. Você acha isso lógico? Não, você acha lógico isso? É uma pergunta. Alguém no ônibus te rouba a sua camisa de frio, de couro, aquela do R$490 você comprou. Aí você vê, lembra do Evangelho. Aí você pode flagrar ele, né? Na hora, passar mal vergonha. Vai para a delegacia todo mundo, fecha a porta do ônibus, bora para a delegacia, bora. E o cara reagiu, você já pega ele, segura e já quer linchar, porque, né, afinal, Aí o Evangelho fala assim: não, então faz o seguinte, oferece os sapatos também para ele. Ele já levando a camisa, dê também os sapatos. Você concorda com isso? Mas Jesus é assim? E por que nós não somos assim? Porque nós não o conhecemos como Ele é. Nós conhecemos intelectualmente, mas conhecer com os olhos do coração, o Evangelho que vai limpando o nosso coração de toda violência que em todos os séculos houve
e até hoje, ideologicamente, culturalmente, religiosamente, todos os setores da humanidade praticam violência em nome de Deus. Tá, então essa forma de pensar com violência, e nós todos aqui admitimos que nós somos muito mais inclinados à violência do que ao perdão. Quem está entendendo? Talvez você fale, não, eu não. Eu não por quê? Porque você não está em nenhuma situação em que lhe é exigido uma resposta quanto a alguma coisa que você venha a sofrer. Quando você estiver dentro de uma circunstância em que você for humilhado, aí vem o evangelho, como você tem que viver. Você sabe que você não é aquilo, você não admite, sim ou não, pessoal? Então essa nossa forma de pensar é um sintoma de que em alguma medida estamos conformados ao espírito dessa era. Uma vez que há dois homens, atenção, dois homens, Cristo, ou melhor, Adão e Cristo, duas matrizes, de modo que ou nós somos conformados numa matriz ou noutra matriz. Estou retomando o início do pensamento. A grande questão que nós trazemos agora é exatamente essa: como nós precisamos identificar em nós quais são os traços do espírito desta era. Como é que eu vou saber? Você vai ter que ler o evangelho e olhar a sociedade, ler o evangelho e olhar a doutrina que é pregada, ler o evangelho e olhar o comportamento, ler o evangelho, e aí você vai fazendo essa comparação, você vai percebendo o quanto que nós ainda precisamos de de deixarmos de nos conformar a esse século, para nos conformarmos nos transformarmos segundo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Mas alguém pergunta assim, sim, Alexandre, mas e aí? Eu sou tão sincero. Eu sou sincero. E eu não sei mais o que fazer, eu não sei porque eu quero, é tudo muito bonito, eu quero mudança. Eu estou falando com os irmãos, mas eu estou numa condição semelhante à de vocês todos. Todos nós estamos dentro desse processo. E nós temos experimentado em maior ou menor medida. Mas o fato que você fala assim, Alexandre, onde é que está a chave para eu me libertar do espírito desse século? E onde está a chave para eu ser conformado à boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Bem, nós estamos falando de manifestação, e agora eu estou dizendo a chave. Mas só para vocês saberem, que eu estou encerrando hoje, quando Cristo se manifestar, será uma manifestação pública, universal e coletiva. Alexandre, nós vamos ver Jesus? Sim, você vai ver Jesus. Não tem problema você ver Jesus. Ele vai vir, vai, tá bom. Acontece quando diz que todo olho o verá. Você nunca parou para pensar como pode ser isso? O crente fala, não, para Deus tudo é possível. Tudo é possível, mas Deus trabalha de acordo com as coisas como são. Alguém, para dar uma solução, falou, não, com o advento da internet, acabou. Agora todo mundo vai vê-lo pela internet. Se você subir no maior prédio do mundo, ou melhor, no maior prédio do Brasil, lá em cima, e pegar um telescópio muito potente, você consegue enxergar a África? Não. A África é um continente enorme. Você não conseguirá vê-lo. Como é que Jesus, todo olho o verá? Você tem que ter uma saída.
Ele vai aparecer para cada grupo que é possível vê-lo. Então vai ter vários, um aqui, outro no Japão, outro na França, outro em tal lugar, para que todos vejam. É porque nós não pensamos as coisas. O fato é que em 2 Tessalonicenses, onde nós estamos lendo aqui, é dito que Cristo virá para ser admirado e para ser glorificado nos seus santos. Coloca aí, 1 Tessalonicenses capítulo 1, é 2, versículo 10. Quando vier, está falando de Cristo, quando vier, para. Então, tem um propósito na sua vida, não tem? Ou dentre tantos propósitos, este é um deles. Quando vier para ser glorificado, onde? Quem será glorificado? Cristo. E onde ele será glorificado? Nos santos. Diga assim, em mim. Ele será glorificado em mim. Agora, a nossa surpresa é quando você descobrir que glorificar, glória, ser glorificado, não tem a ver com luz brilhando, mas tem a ver com mostrar-se. Mostrar-se, ser visto, ser manifestado, mas não tenho como explicar agora. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser, ele vai vir para quê? Para ser glorificado em quem? E ele virá para ser o quê? Irmãos, Jesus virá para ser admirado. Jesus será admirado. Vamos olhar para Jesus. Puxa vida, que coisa mais linda, né? Mas onde ele será admirado? Quando vier para ser admirado em todos os que creram. Onde eles vão admirar a Jesus? Diga, em mim. Olhar assim para Francisca, Vanusa. Seu nome é Francisca, tá? Você não me repreende, não. Vanusa. Vão olhar para a Vanusa e vão ver o que? A Vanusa? A Francisca? Vão ver o que? Jesus. Vocês perceberam que existe aqui um Cristo individual, que é o Cristo de Deus, que se fez homem, se fez carne, morreu, ressuscitou, está no céu e vai voltar? Mas observou que este Cristo tem um corpo, e este corpo somos nós, e que esse Cristo se manifesta nos santos, no seu corpo, naqueles que creram. Então o Cristo tem um aspecto individual e um aspecto coletivo, que forma o novo homem. É este homem coletivo que vai manifestar o mistério da piedade ao mundo inteiro. Bem, mas isso não tem nada a ver absolutamente com o que nós estamos lendo aqui em Tessalonicenses, que vai falar sobre o quê? A manifestação de um outro homem. Aqui começaria a pregação, né? A manifestação de um outro homem, que é chamado o homem da iniquidade. Bem, vocês já desconfiaram, né? Que se o Cristo de Deus tem o Cristo individual, que é o cabeça do corpo, que é coletivo, para formar um só homem, e esse Cristo se manifestará por meio desse seu corpo coletivo, logo, semelhantemente, nós temos também um homem do pecado individual, que é chamado de o anticristo. Mas ele não é um ser somente individual, ele é o cabeça de um homem também coletivo, formado também de pessoas. E este corpo do velho homem, atenção, também haverá de manifestá-lo ao mundo.
Por isso o texto que nós estamos lendo, o que diz? Rapidamente, estamos fechando. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. O versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja o quê? Revelado somente em ocasião própria. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O espírito do anticristo já opera, já está agindo desde sempre, mas aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Quando o Espírito de Deus, que traz a graça comum e mantém a terra em relativa ordem, deixar e soltar todas as amarras e deixar que as algemas se quebrem, os laços se desfaçam, então será de fato revelado o iníquo. Então assim, queridos, olha, a notícia é simples e a mensagem é só isso: ou você há de manifestar o homem da iniquidade, ou você há de manifestar Cristo. Aí você agora sabe que você não tem escolha. Você está sendo conformado de um lado ou de outro. Mas a grande questão é, tá, e a chave? Eu quero ser conformado a Cristo. E vocês? Qual é o passo número 1? Está aqui na Bíblia. Versículo 10. Versículo 11. Eu vou ler o texto e vou explicar pelo seu aspecto positivo. É por este motivo. Não desculpe, meu querido, é o versículo 10, tá? O 10. E com todo engano, a manifestação e o aparecimento do iníquo será com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? O aparecimento e a manifestação do homem da iniquidade será com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então aqui é o ponto inicial. Ninguém pode passar desse primeiro ponto, desse início, e ser bem sucedido na vida cristã. Antes de você querer fazer qualquer coisa, pense: será que eu sou alguém que ama a verdade? Porque aqueles que não amam a verdade certamente não acolherão o amor da verdade e não acolherão a verdade. Para eu ser salvo, quem me salva é a verdade. A verdade é Cristo. É Cristo enquanto a verdade que se revela a mim e que vai trabalhando em mim e que vai sendo conformado em mim e me conformando à sua imagem. Mas eu preciso primeiramente acolher o amor da verdade. E isso se dará dentro de um processo muito difícil, porque você agora não tem que mais se preocupar com a vida alheia. Você agora descobre que você tem muita coisa com que se preocupar consigo mesmo, muita coisa aqui dentro. Você não tem tempo mais de olhar para a Natália, entenderam? Tadinha da Natália, vai sair hoje daqui toda... Você não vai ter mais tempo, porque você tem tanta coisa para resolver, tanta coisa. E amar a verdade significa você estar sempre olhando para o Evangelho, olhando para Cristo, que é a verdade, e fazendo a comparação consigo mesmo. Cristo e eu. Os meus pensamentos, os pensamentos de Cristo, os meus sentimentos, os sentimentos de Cristo, as minhas vontades, as vontades de Cristo, as minhas prioridades, as prioridades de Cristo. Saiba que quando você começar a entrar neste caminho, você vai começar a viver uma crise, porque você logo vai perceber o quanto de trevas ainda tem em você. Aí você vai perceber que você ainda é um pouco distante, e um tanto distante, tão distante, mas não é para desanimar não, é para você agora começar a orar. E você que dizia que não sabe mais orar e não tem o que orar, porque te desensinaram a orar,
Está aqui o conteúdo da oração. Comece a orar o Evangelho. Leia as palavras de Jesus. Compre uma Bíblia em que as palavras de Jesus vêm escritas em vermelho. Não tem aquelas Bíblias que vêm, aquelas edições que a palavra de Jesus vem escrita em vermelho? Bom, você vai ler só as palavras em vermelho. Aí Jesus vai dizer assim, em algum lugar assim: embainha tua espada. Aí você, Senhor, se eu embanhar a minha espada, se eu guardar a minha espada, vão me chamar de otário, eu vou ter esse prejuízo, aquele outro prejuízo. Aí você olha de novo, embainha a tua espada, guarda a tua espada. Aí você vai perceber que quando você menos esperar, você já terá cortado a orelha do sumo sacerdote. Você nem deu tempo de pensar, é rápido. Aí vem o Espírito Santo e fala: está vendo, filho? Está vendo o quanto que ainda precisa ser mudado? Aí você não fica com remorso, mas você sentirá uma tristeza profunda por não ter obedecido ao Evangelho, não ter atendido ao Evangelho. Você fala assim: puxa, eu sou um miserável. Eu sou um miserável. O Espírito Santo fala assim: mas tem uma maneira de você começar a ser curado disso. Você fala: como? Fala assim: se abaixe, recolhe a orelha que você cortou e coloca no lugar. Não foi assim que Jesus fez? Vá à pessoa a quem você cortou a orelha e falou: meu irmão, para ser honesto com você, eu achei que você merecia até mais. Mas, irmão, eu estou no encalço da verdade, porque eu amo a verdade, e a verdade me constrange, né, a vir a ti e pedir perdão. Às vezes eu nem estou sentindo eu estou numa luta aqui, mas eu preciso vencer isso. E nós nunca iremos vencer sem começarmos a dar os passos certos na direção certa. Não espere uma transformação que não seja o resultado de uma ação movida em você e por você, por meio do Espírito Santo. Ação. Jesus fala para o homem que estava sentado: levanta, toma o teu leito e anda. Ele estava aleijado, sei lá, ou doente, não sei o que ele tinha, mas se ele ficasse: eu quero sentir que eu estou curado para começar a andar, estaria lá até hoje. Então a ordem é: não espere, comece a ler o Evangelho, se exponha ao Evangelho, resgate a sua comunhão com Deus pessoal, íntima, o seu momento com a Escritura. Resgate. Você lia tanto para tanta coisa, agora é para você ler como quem olha num espelho e começa a pedir: Espírito Santo de Deus, não há saída para mim. Eu preciso primeiro amar a verdade, dar-me amor à verdade. Eu quero perseguir, positivamente falando, a verdade, e no encalço da verdade. E a verdade é uma pessoa, e é Jesus Cristo. E você começa a buscar, e você estará sendo conformado à imagem de Cristo, pouco a pouco, sem pressa, é só viver a sua vida aqui. Entra para o seu quarto, para dentro de você, e fale com o seu Pai Celestial. É aqui dentro que tudo acontece. E assim nós não participaremos da manifestação do homem da iniquidade. Amém?